Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A bruxa no espelho. Boa noite, meus amigos. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu comigo, algo que me marcou profundamente e me acompanha até hoje. Essa experiência me mostrou como muitas vezes subestimamos certos sinais e ignoramos pequenos detalhes que poderiam nos alertar de que algo muito errado está acontecendo ao nosso redor. Eu não sei se em todos os casos isso pode acabar mal, mas no meu, a sensação de perigo era constante. Meu nome é Suelen e eu sou da cidade de Campinas, interior de São Paulo. Luciano, tudo começou por volta do ano de 2010. Minha filha na época tinha 10 anos. Eu me lembro bem desse período porque eu trabalhava durante a manhã e ela, apesar de ser muito nova, tinha que ficar sozinha em casa por algumas horas aos sábados. Não era o ideal, claro, mas naquele período da minha vida, infelizmente eu não tinha outra opção. Vivíamos nós duas sozinhas em uma casa pequena construída com muito esforço, tijolo por tijolo. Nada de ruim jamais havia acontecido ali, e a nossa vida, embora simples, era feliz e tranquila. Naquela época eu não percebia os sinais, mas com o tempo eu fui aprendendo a prestar atenção neles. Em uma manhã comum de sábado, eu saí para o trabalho como de costume e deixei minha filha ainda dormindo. Ela sempre foi uma criança muito responsável, mesmo para a idade. Eu nunca tive problemas com ela, que além de obediente, era extremamente madura. No entanto, foi nesse período que tudo mudou. Quando minha filha completou 10 anos, ela começou a me dizer que não estava mais sozinha na casa. No início, eu ri e levei tudo como uma brincadeira de criança, fruto de sua imaginação fértil. Ela falava de uma presença, de alguém que a observava. "Tem alguém aqui, mamãe, e é uma pessoa má", ela repetia constantemente. Meus amigos, eu confesso que eu tentei ignorar, mas com o tempo os relatos foram ficando mais perturbadores. Ela não apenas dizia que via essa pessoa, como descrevia a sensação de medo que tomava conta dela sempre que ficava sozinha. O lugar onde essa entidade parecia se manifestar com mais frequência era o seu quarto e o banheiro, o que fazia com que minha filha tivesse medo de ir a esses cômodos sozinha. Isso começou a me preocupar. Num dia desses, ao chegar do trabalho quase ao meio-dia, eu encontrei todas as luzes da casa acesas, as cortinas puxadas e a minha filha sentada sozinha à mesa da cozinha, pálida com uma expressão assustada. Era óbvio que algo estava muito errado. Eu achei que pudesse talvez ser a sua imaginação influenciada por algum programa de TV que ela pudesse ter assistido sem que eu soubesse. Mesmo assim, a inquietação começou a crescer dentro de mim. O que mais me perturbou foi notar que a casa, de alguma forma, parecia diferente. Durante a noite, eu percebi que os cômodos estavam mais escuros do que o normal, especialmente a sala de estar. Havia algo estranho na iluminação, como se uma sombra invisível estivesse absorvendo a luz. Era uma sensação sufocante que parecia se espalhar por todos os cantos. Os meses anteriores a tudo isso pareciam normais. Nós morávamos ali há algum tempo e ao lado da nossa casa havia um terreno baldio que nunca me chamou atenção. Eu não sabia quem eram os donos e, para ser sincera, eu nunca me importei. Mas tudo mudou quando uma família se instalou nesse terreno. Eles construíram uma casa de maneira improvisada
e apesar de alguns comentários dos vizinhos sobre a legalidade da ocupação, eu nunca me envolvi. Eu não tinha tempo ou energia para me preocupar com isso. Porém, logo os boatos começaram. Vizinhos me alertaram que a mulher que havia se mudado para lá estava envolvida com coisas obscuras, práticas de bruxaria e necromancia. Ainda assim, eu não dei muita importância. Eu nunca imaginei que isso poderia afetar diretamente a minha vida. Com o tempo, eu comecei a notar comportamentos estranhos por parte dessa vizinha. Sempre que passávamos em frente ao terreno, ela nos encarava de forma intensa. Eu a cumprimentava com um simples bom dia ou boa tarde, mas ao invés de uma conversa cordial, ela me devolvia insultos. Eu fiquei surpresa com a violência verbal dela. Nós não nos conhecíamos, não tínhamos nenhuma desavença, então por que tanta hostilidade? Eu optei por me manter distante, mas as reações dela me deixavam desconfortável. Pouco tempo depois, os fenômenos em nossa casa começaram a se intensificar. Minha filha se recusava a ficar sozinha. Ela chorava à noite e dizia que aquela presença maligna estava ficando mais forte. Eu, que até então tentava racionalizar tudo, comecei a ver coisas também. Sombras que se moviam rápido como se alguém estivesse na casa. Mas ao virar para olhar, eu nunca via nada. Uma noite estávamos jantando, quando de repente as luzes da cozinha piscaram e se apagaram por completo. Nós ficamos no escuro por alguns segundos até que elas voltaram, mas algo estava errado. A escuridão que pairava sobre nós era opressora, quase palpável. Numa tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, eu comentei o que estava ocorrendo com alguns amigos próximos. Um deles, chamado Juan, me sugeriu visitar uma mulher conhecida na cidade por suas habilidades espirituais. Eu era cética, eu sempre fui. Eu não acreditava muito nessas coisas, mas a situação estava saindo do controle e eu não sabia mais o que fazer. Minha filha estava aterrorizada e eu também começava a sentir o medo crescer dentro de mim. Depois de muito pensar, eu decidi procurar essa mulher. Quando eu a encontrei, eu tentei ser o mais vaga possível para ver até onde ela poderia chegar sem que eu lhe desse informações. Ela era uma mulher simpática, tranquila e me recebeu com um copo d'água na mão. Não demorou muito para que ela começasse a falar sem tirar os olhos do copo. "Você tem uma pessoa muito má perto de você", ela disse, me deixando em choque. "Pode ser um familiar ou talvez um vizinho." O meu coração acelerou, mas eu continuei em silêncio. Ela continuou. "Essa pessoa lançou algo contra você. Ela jogou terra de cemitério na sua casa." Nesse momento, ela ergueu os olhos e me encarou. "Coisas estranhas têm acontecido, não é verdade? Coisas que você não consegue explicar." Aí eu não consegui mais ficar calada. Eu contei a ela sobre o que a minha filha estava vendo, sobre o medo que tomava conta da nossa casa e sobre as sombras. A mulher me ouviu atentamente e com uma voz grave ela me disse: "Vocês precisam se proteger. O mal que foi lançado sobre a tua casa está crescendo e se vocês não fizerem algo a tempo, ele tomará conta de tudo." Eu saí de lá com uma sensação de urgência. O que quer que estivesse acontecendo estava além do que eu podia compreender, e agora eu sabia que eu não poderia ignorar os sinais. Minha casa, que antes era um refúgio, havia se tornado um campo de batalha entre o bem e o mal, e a presença que assombrava minha filha, agora também assombrava a mim. Luciano, ela me explicou de uma forma muito simples que aquela pessoa, por algum motivo, estava desejando o mal para nós. Foi por isso que jogou a terra de cemitério. A terra em si não era algo ruim, afinal era apenas terra.
Mas o problema estava nas energias que essa pessoa estava manipulando e redirecionando, concentrando de forma muito negativa em mim e na minha filha. A minha filha, por ser mais jovem e inocente, estava sentindo tudo de forma muito mais intensa. A senhora explicou que crianças, por sua pureza, são mais vulneráveis a essas energias. Eu já sabia que minha filha era sensível a essas coisas, mas eu não imaginava que isso poderia ser tão perigoso. O mais grave, no entanto, era que as entidades que essa pessoa havia manipulado agora estavam dentro da nossa casa. Elas estavam ali se alimentando da nossa fraqueza, e sendo minha filha a mais vulnerável, ela seria atraídas por ela. Entidades escuras, ela disse, com uma voz fria que fez a minha espinha gelar. Eram forças que eu, até aquele momento, não sabia que poderiam invadir nossas vidas com tanta facilidade. Naquele instante eu senti uma mistura de impotência, medo e muita raiva. Estavam mexendo com a minha filha. O pior de tudo é que isso estava acontecendo sem uma razão aparente. Pelo menos eu não sabia o motivo. Eu nunca havia visto essa nova vizinha na vida e de repente estávamos enfrentando algo terrível, um conflito que eu não entendia. Por que ela faria isso? Por que mexer com a minha família? Naquela semana faltavam poucos dias para a Páscoa. Enquanto eu tentava manter a calma, a senhora me deu um conselho. Ela sugeriu que eu conseguisse água benta e me ensinou um ritual simples para limpar a minha casa. Você precisa fazer isso quanto antes, ela alertou. Comece nos fundos da casa e vá caminhando em direção à porta da frente, recitando as orações que eu vou te ensinar. Eu não entendia completamente o que ela estava dizendo, mas eu sabia que eu precisava fazer algo, qualquer coisa, para proteger a minha filha. No dia seguinte, sem perder tempo, eu fiz como ela me orientou. Eu peguei a água benta na igreja mais próxima e eu comecei a limpeza. Eu repeti as orações que a senhora havia me ensinado enquanto eu andava pela casa. Quando eu cheguei perto da parede que dividia nossa casa da casa da vizinha, eu joguei ainda mais água benta lá. Era como se eu quisesse, de alguma forma, construir uma barreira entre nós e a energia maligna que ela havia lançado. O ar parecia mais leve, mas eu sabia que ainda não estávamos completamente livres. Naquela noite fazia muito calor. Eu chamei minha filha para jantar e eu sugeri que dormíssemos na sala onde o ventilador de teto ficava. No quarto tínhamos apenas um ventilador de mesa e o calor estava insuportável. Vamos deixar a porta do quintal aberta, eu disse. A cachorra está lá fora e o quintal é bem cercado. Ninguém pode entrar. Ela concordou e nós arrumamos o colchão no chão da sala, embaixo do ventilador. Antes de dormir, eu sugeri que rezássemos um Pai Nosso juntas. Seguramos as mãos e rezamos em voz alta, sentindo uma leve paz momentânea. Mais tarde, naquela mesma noite, por volta da meia-noite, eu ainda estava acordada quando um barulho estranho e muito alto me assustou. Era como se algo tivesse caído ou se quebrado, mas não parecia um barulho normal. Eu acendi o abajur ao lado, olhei ao redor e eu não vi nada fora do lugar. Eu me convenci que o som tinha vindo da geladeira, mas no fundo eu sabia que algo mais estava acontecendo. Na manhã seguinte, quando eu me levantei para preparar o café da manhã da minha filha antes de levá-la à escola, eu percebi que o espelho da sala havia caído no chão. Esse era o único espelho da casa, e ele estava exatamente em frente ao colchão onde dormíamos. O cordão que o segurava havia se rompido de uma forma estranha, mas o espelho não quebrou porque ficou apoiado em uma poltrona que estava no canto da sala. Foi então que eu me dei conta de que aquele foi o barulho que eu ouvi durante a noite. Na hora eu fiquei toda arrepiada. Algo estava errado, muito errado. Eu levei minha filha para a escola e, ao voltar, eu liguei para a senhora que havia me orientado com água benta e eu contei a ela sobre o espelho. Muito bem,
Ela respondeu com uma calma estranha. Todo o mal que aquela pessoa tentou te fazer e todo o que já fez foi embora com esse espelho. Eu suspirei aliviada, mas ao mesmo tempo eu não podia deixar de sentir uma inquietação. Se o mal havia ido embora, por que eu ainda sentia aquela pressão no peito? O espelho não estava quebrado, então eu pensei que tudo estava resolvido. Mas com o passar do tempo, eu percebi que espelhos são portais e que devemos ter muito cuidado com o que refletimos neles. Algumas semanas depois, algo ainda mais assustador aconteceu. Eu me mudei novamente. Uma nova casa, uma nova oportunidade de recomeço. Ou assim eu pensava. Certo dia, enquanto eu estava sozinha, eu decidi rezar pelos meus entes queridos, tanto pelos vivos quanto pelos que já se foram. Eu rezei também pela proteção da minha família. Eu queria paz, eu queria que tudo de ruim que estava acontecendo ficasse no passado. Então, no meio da oração, eu ouvi um barulho estrondoso vindo do meu quarto. Eu corri para ver o que havia acontecido. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o espelho. O mesmo espelho que me acompanhou de casa em casa, partido ao meio. Não havia explicação lógica para aquilo. Ele estava sozinho em um canto e de repente ele se partiu. Aquele mesmo espelho que havia me trazido tanto medo, agora sim estava destruído. Eu parei por um momento, olhei para os cacos e eu entendi o que eu precisava fazer. Eu peguei os pedaços e naquele mesmo dia tirei o espelho da minha vida para sempre. Eu o joguei fora, longe de mim e da minha família. Eu sabia que ele não era apenas um objeto, ele era um portal, algo que conectava esse mundo a outro. Agora, com ele destruído, eu poderia finalmente respirar aliviada. Desde então eu tive a certeza de que os espelhos são portais para algo muito maior do que podemos compreender. Eles guardam energias, boas ou ruins, e precisamos estar atentos ao que eles nos mostram. E foi nesse processo todo que eu aprendi outra lição. As bruxas existem. As malditas existem. E temos que ter muito cuidado com as coisas e as pessoas que estão ao nosso redor, pois nem todos querem o nosso bem. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final. A sombra aterrorizante. Olá, meu nome é Marcela e eu sou do estado do Piauí. Quero compartilhar algo que até hoje eu continuo contando e que realmente eu nunca vou esquecer. Na minha casa, quase sempre, coisas estranhas aconteciam quando eu tinha 7 anos. Certa vez, algo muito estranho aconteceu com meus primos e comigo enquanto brincávamos de esconde-esconde. Era por volta das 9 da noite quando meu primo e eu nos escondemos em um dos quartos onde havia algumas caixas vazias. Nos escondemos atrás delas enquanto esperávamos para ser encontrados. Vimos meu outro primo procurando um lugar para se esconder e ele se meteu embaixo de uma cama que ele disse depois era muito grande e pesada. Não demorou muito e de repente a cama começou a se mover como se estivesse sendo batida contra o chão com muita força. Meu primo estava no chão gritando desesperadamente e eu pude ver claramente algo ou alguém atrás dele. Era enorme e parecia uma sombra negra, mas não dava para ver nada através dela. Eu notei que essa sombra segurava o pé do meu primo, que não conseguia se mexer. A cama não parava de se mexer e eu e meu primo estávamos aterrorizados, sem conseguir nos mover por alguma razão. Meu primo conseguiu se levantar e sair correndo apavorado, enquanto nós ficamos com medo de passar na frente daquela cama.
Decidimos pular pela janela próxima a nós e corremos até onde estavam nossos pais. Eles tentaram acalmar o meu primo, que estava entre risos e lágrimas, sem conseguir parar. Até hoje eu lembro do seu olhar, tão assustado e congelado pelo medo. Contamos o que aconteceu aos nossos pais, mas alguns não acreditaram. Mas eles não acreditaram. Como havia muitos gatos nos telhados, eles diziam que provavelmente foi um gato que tínhamos visto. Mas eu devo esclarecer que a minha mãe, acompanhada de outras pessoas, entrou para verificar o quarto. Elas afirmaram que quando entraram, a cama ainda estava se mexendo um pouco. Então era impossível que meu primo pudesse ter levantado algo tão pesado daquela maneira. E definitivamente, o que eu vi embaixo da cama não era um gato. Aquela sombra era muito grande e escura, e sua imagem permanece gravada em minha mente até os dias de hoje. Jennifer. Olá, Luciane e amigos. Meu nome é Cristiane e eu sou de Minas Gerais. Antes de começar, eu envio um grande beijo a todos desse canal maravilhoso. Eu tenho 21 anos, mas essa história aconteceu quando eu tinha 15. Eu perdi uma prima muito querida chamada Jennifer. Ela cuidou de mim desde que eu era um bebê, até mais ou menos os meus 6 anos, quando ela faleceu devido a uma doença. Ela fazia diálise e, em uma ocasião, a sua corrente sanguínea foi envenenada, o que acabou tirando sua vida. A questão é que, quando eu era muito pequena, eu conseguia vê-la. Eu acredito que isso se devia ao fato de eu não ter me despedido dela, já que por causa da minha idade, não me permitiram entrar na sala onde estavam velando o corpo dela, que estava na minha própria casa. Depois disso, coisas estranhas começaram a acontecer. Aparelhos eletrônicos ligavam sozinhos, como a televisão, o reprodutor de DVD onde eu assistia meus filmes e até mesmo minhas bonecas se moviam e falavam sozinhas. Depois disso, eu comecei a vê-la e na primeira vez eu fiquei muito assustada, mas depois parecia algo normal para mim. Eu já não me assustava mais, mas aos poucos, quando eu fui crescendo, gradualmente eu fui deixando de vê-la. Aos 17 anos eu quis contatá-la, porque eu ouvia barulhos em casa e pensei que fosse ela. Em uma ocasião, eu decidi brincar com um tabuleiro Ouija caseiro que eu mesmo havia feito. Eu usei uma prancha que meu avô tinha feito para mim. Me tranquei no meu quarto e comecei a escrever as letras, os números e tudo mais que um tabuleiro tem. Eu procurei um pequeno copo de vidro e me concentrei para começar. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar se havia alguma presença ali. Depois, diretamente, eu invoquei a minha prima, chamando-a pelo nome. Eu tentei por um tempo, mas nada aconteceu. Eu estava prestes a desistir quando o copo se moveu sozinho. Eu juro que eu mal encostava a ponta dos meus dedos nele, mas ele se movia muito lentamente. Quando eu perguntei se era minha prima, o espírito respondeu que sim. Com dúvidas, eu comecei a conversar com ela e a fazer perguntas pessoais que apenas eu e ela sabíamos. Eu estava nesse processo quando a minha mãe chegou. Ela me questionou o que eu estava fazendo e eu cometi o erro de dizer a verdade, que eu estava tentando me comunicar com a Jennifer. A reprimenda que ela me deu foi terrível. Além disso, ela quebrou o tabuleiro e o copo, o que foi pior, pois por causa disso eu não pude encerrar o jogo. E desde então, tudo mudou na minha casa. Um dia eu estava na sala onde havia um vaso em cima da mesa.
De repente eu vi as flores se moverem como se tivessem sido tocadas. No mesmo instante, a maçaneta da porta para o pátio começou a se mexer rápido como se alguém quisesse entrar. Eu pensei que fosse um dos meus sobrinhos, mas quando eu abri a porta não havia absolutamente ninguém. Depois dessa experiência, eu comecei a pensar que na verdade eu nunca falei com a minha prima e, sinceramente, eu não sei com quem eu falei. Mas a verdade é que a minha casa virou um inferno. Havia barulhos e eu via sombras escuras por todos os lados. Eu tinha paralisia do sono com frequência. Eu sempre via uma menina, mas ela era uma sombra absoluta, com 2 tranças longas em seus cabelos. A última coisa que eu vi foi um homem alto e careca, mas era uma sombra gigante com os olhos luminosos. Daquela vez eu fiquei muito assustada, mas a única coisa que eu pude fazer foi me cobrir com lençol até o pescoço, até finalmente conseguir dormir. Amigos, eu deixo essa história como um conselho. Esse tabuleiro não é um jogo. E não acreditem que vão contatar um ente querido, porque são espectros ou demônios te enganando se passando por eles. Tenham muito cuidado se o fizerem e, menos ainda, não o façam sozinhos como eu fiz, porque no final das contas eu nunca conversei com a minha prima. Se alguém souber como afastar esses demônios ou espectros, por favor, me avisem. Muito obrigada. Eu estou realmente desesperada. Elfos e bruxas. Olá, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Soares, tenho 45 anos e sou da cidade de Curitiba. Eu trabalho como secretária em uma escola de ensino fundamental. Há algum tempo eu venho acompanhando o seu canal e adoro. Eu gosto muito das histórias e relatos que você compartilha. Sua maneira de narrar torna tudo agradável, não é monótona e não cansa. Parabéns. Por outro lado, eu quero compartilhar alguns relatos bem curtos que me aconteceram e foram muito estranhos. Eu não sei bem o que pensar sobre eles, se foi algo paranormal ou apenas coincidências. Aqui vão eles. Há cerca de 14 anos eu vivi sozinha por um tempo em um quarto alugado que já vinha mobiliado. Era apenas um dos quartos de uma casa grande. A minha entrada era independente praticamente pelos fundos, e eu poderia dizer que a minha porta era a minha janela. Tinha um vizinho ao lado que raramente estava lá, pois ele viajava muito por causa do trabalho. O banheiro ficava do lado de fora e à noite aquilo parecia uma caverna de lobos, tudo muito escuro, principalmente as escadas que eu precisava subir da entrada até o meu quarto. Muitas vezes, ao chegar tarde, quase de noite, eu sentia que estava sendo observada de algum canto. Eu subia sempre quase correndo e entrava no meu quarto para não sair mais. Eu devo dizer que a vista de manhã era muito bonita. Lá era um lugar muito lindo, cheio de escadarias que levavam a uma igreja. Então, uma noite, eu tive vontade de ir ao banheiro. Eu saí rapidamente e, ao retornar para o quarto, eu vi algumas luzes voando ao redor do morro, entre as árvores. Eram 3 luzes como bolas de fogo. O primeiro pensamento, baseado em histórias que eu havia ouvido, foi que poderiam ser bruxas. Então eu entrei correndo e fechei bem a janela. Eu fiquei espionando na direção daquela área por cerca de 5 minutos. Eu ainda as vi voando em círculos. Depois elas foram para o outro lado e sumiram da minha vista. Eu não soube bem o que eram, mas me arrepiou a pele ao presenciar aquilo. A única coisa que eu fiz foi deitar na cama e rezar um pouco. Foi a única vez que eu vi aquelas bolas de fogo, e eu já morava ali há quase 2 anos.
O meu segundo relato aconteceu quando eu morava em Ponta Grossa e a minha irmã foi passar alguns dias comigo. Ela tem 18 anos a menos que eu e muitos pensavam que ela era minha filha. Quando ela estava morando comigo, ela trouxe com ela um elfo dentro de uma garrafa. Ele era muito bonito e ela cuidava dele com muito carinho. Ela conversava com ele, lhe dava água e doces e às vezes até o levava conosco para o trabalho, pois ela começou a trabalhar no mesmo lugar que eu. Nessa época, minha irmã começou a namorar um rapaz dali, um cara um pouco egocêntrico e vaidoso. Ele dizia à minha irmã que o elfo lhe dava medo e ele sempre pedia que ela se livrasse dele. Ela gostava muito dele, mas o amor que ela sentia pelo namorado foi maior. E uma tarde, ela decidiu abandonar o elfo em um ponto de ônibus ao lado da igreja, onde havia várias plantas. Ela deixou o pobre elfo entre os arbustos. Então uma coisa realmente assustadora aconteceu naquela noite. Estávamos no quarto quando começamos a ouvir um choro baixo, mas com muita tristeza. Não escutávamos mais nada além do choro. Pensamos que era alguma vizinha repreendendo o filho, mas não ouvíamos gritos, apenas um lamento suave e arrepiante de verdade. Era de cortar o coração ouvi-lo. Naquele momento não demos muita importância, mas foram 3 dias e todas as noites ouvíamos aquele choro. Eu brinquei com a minha irmã dizendo que aquele choro era do elfo que ela havia abandonado. Eu ri bastante, mas ela pareceu não achar graça. No 4º dia, após o abandono, nós fomos ao local onde ela havia deixado o elfo e, para nossa surpresa, ele não estava mais lá. Não soubemos se alguém o pegou ou se ele mesmo se foi de alguma maneira. Ali, naquele mesmo lugar, minha irmã pediu desculpas a ele e disse que esperava que ele estivesse em boas mãos. Depois que ela fez isso, nunca mais ouvimos aquele choro novamente. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Obsessão. Olá, tenho uma história que eu gostaria de compartilhar e espero que ela faça parte de algum vídeo do canal. Pouco depois de entrar na universidade, eu comecei a ter experiências estranhas à noite. Eu sentia como se alguém colocasse a mão no meu ombro e me empurrasse para baixo. Eu comecei a sofrer de paralisia do sono. Eu via a minha sombra projetada 2 vezes em lugares onde a iluminação não permitia esse efeito. E eu sempre sentia que estavam me seguindo o tempo todo. Eu pensei que fosse apenas o efeito do estresse e do cansaço físico e emocional que eu estava enfrentando naquela época por causa das mudanças de horário na universidade. E teve uma situação em particular. Meu ex-namorado estava no mesmo grupo que me foi atribuído. Um rapaz bastante estranho com quem eu havia terminado de uma forma um pouco traumática. Devido ao seu jeito e sua aparência, as pessoas costumavam zombar dele chamando-o de morto-vivo, sombra e Conde Drácula. Meus amigos sempre me provocavam perguntando como eu poderia ter namorado aquele cara que mais parecia um vampiro recém-saído da sepultura. No entanto, eu tinha muito carinho por ele
e eu o via de uma forma diferente. Mas ele estava muito chateado comigo pela forma como a nossa relação chegou ao fim. Tudo isso combinado me deixava com pouca energia, muito triste e cansada, e eu atribuí os meus desconfortos a toda essa situação. Mas o pior aconteceu em uma certa noite. Eram 3 da madrugada e eu havia acabado de terminar uma tarefa muito longa. Eu tinha aula às 8, então decidi dormir um pouco. Eu deitei de bruços e adormeci. Eu não sei quanto tempo se passou. Eu só me lembro de ter acordado porque senti um peso leve nas minhas pernas, o qual, inicialmente, eu pensei ser um dos meus gatos. Mas essa ideia desapareceu quando eu senti mais peso ainda, como se algo estivesse subindo pelas minhas costas até se colocar sobre mim. Era como se uma criança de não mais que 3 anos estivesse sentada nas minhas costas, como se quisesse cavalgar. Eu tentei me virar para tirar essa coisa de cima de mim, mas eu não conseguia me mexer de jeito nenhum. A criança, ou o que quer que estivesse sobre mim, começou a bater e a arranhar as minhas costas, enquanto pedia para eu me mexer. Sua voz era a de um bebê, exatamente assim. E de repente eu comecei a sentir a cama se movendo de um lado para o outro, como se os movimentos da criança fossem reais. Eu até mesmo sentia a cama se mexendo e sentia a dor daqueles arranhões. Luciano, eu olhei para o lado, apenas movendo os olhos, e eu vi a minha irmã deitada na cama ao lado da minha. Ela dormia como se nada estivesse acontecendo, e eu tentava gritar para ela, mas nenhum som saía da minha boca. Finalmente, quando eu consegui me mexer, tudo parou de repente. Eu não me lembro de ter acordado depois disso. Apenas consegui me mexer. Virei de barriga para cima, eu estava suando e minhas costas doíam. Apenas me preparei e fui para a escola como se nada tivesse acontecido. Luciano, a paralisia do sono continuou se repetindo por semanas. Às vezes, eu sentia que estavam puxando minhas pernas, subindo nas minhas costas ou me puxando levemente para dentro do guarda-roupa. Apesar dessas experiências continuarem, eu tentava seguir minha vida normalmente como se nada disso estivesse acontecendo. E um dia, tudo parou. Foi exatamente 2 dias depois de eu tentar fazer as pazes com o meu ex. Nós decidimos dar uma nova chance ao nosso relacionamento. Curiosamente, enquanto estávamos juntos, nada acontecia e finalmente eu conseguia dormir tranquila. Mas, como era de se esperar, voltamos a ter problemas e terminamos ainda pior do que da primeira vez. Novamente, minhas horríveis experiências voltaram e, pior, eu estava obcecada por ele. Eu o vigiava para onde quer que ele fosse e eu sabia tudo o que ele fazia. Até que um amigo me perguntou: "Você já considerou que ele tenha feito algum tipo de bruxaria em você?" Luciano, eu não tinha pensado nisso até então, e eu pensei que era uma piada, mas eu fiquei analisando e me lembrei de uma mania estranha que meu ex tinha, que era guardar os fios de cabelo que caíam enquanto eu mexia no meu cabelo. Ele também me deu um apanhador de sonhos negro quando completamos 3 meses juntos, e às vezes ele cozinhava coisas para mim. Eu fiquei paranoica e decidi queimar tudo que ele me deu, e parece que tudo se acalmou finalmente. No entanto, eu ainda sinto que estão me observando. Talvez eu devesse fazer uma limpeza ou algo assim, mas eu prefiro não acreditar muito em todas essas coisas. Muito obrigado por ler o meu relato e um grande abraço a todos os inscritos.